e hoje nós vamos falar sobre o calote, se o governo é caloteiro ou não. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o tema de hoje. O que é este obstáculo que deixa muita gente travada e não entra nesse mercado ou desiste de vender para o governo porque não sabe como é que funciona a regra do jogo e por isso acha que o governo vai dar um calote e não vai te pagar. A primeira delas que eu preciso falar para vocês é o seguinte: existe uma grande diferença, uma enorme diferença, um abismo de diferença entre um calote e um atraso. Então, uma coisa é o cara chegar para você e falar assim: olha, eu tô te devendo uma grana, eu vou te pagar daqui um tempo. Eu sei que eu tinha que te pagar hoje, mas eu vou te pagar daqui a pouco porque eu tô enrolado aqui. Uma coisa é o cara falar assim: eu não vou pagar. E o governo ele não vai falar isso, não vou pagar. A não ser que você tenha feito coisa errada, né? Que eu vou entrar no mérito. Mas, de modo geral, ele nunca vai falar isso. Ele vai, geralmente, o máximo que vai acontecer é isso. Ele falar assim: olha, eu vou atrasar um pouco. Então, eu sei que eu passei, mas eu vou atrasar um pouquinho, mas eu vou te pagar. Então, o que existe é um atraso. Um possível atraso. E não é a maioria dos casos, já adianto. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que acontece e como vocês se previnem, tanto de atrasos quanto de possíveis calotes, que dá para não é um calote, mas o órgão público ele não paga se tiver algumas coisas erradas no processo. O processo tem que estar certo para ele fazer o pagamento. Isso é com basicamente todo mundo. Não é uma peculiaridade do governo. Se você contratou alguma coisa, um pedreiro para fazer uma obra na sua casa e não ficou tudo pronto, não está tudo certo, você não vai pagar. Eu acho que isso aí não é uma peculiaridade, uma exclusividade do governo. Mas enfim, vamos chegar aos pontos para você se atentar e saber aí qual que os pontos para você não ter algum problema no processo e também para você não levar algum atraso. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: entender que existe um negócio que chama estágios da despesa. Parece um nome meio confuso, mas eu vou explicar para vocês. O ato do órgão público gastar alguma coisa, fazer uma despesa, ele vai criar uma despesa. Vou comprar alguma coisa de alguém ou contratar o seu serviço. Isso é uma despesa. Essa despesa ela é dividida em 3 estágios. Tá aqui tranquilo. Tem 3 estágios da despesa. E eu não estou falando nem de licitação mais, tá? Eu estou falando de contratação já. No momento que ele contrata, você já tem o seu vínculo com a administração pública. Existem 3 estágios para despesa. Como eu falei, eu não estou falando aqui de licitação. Você participar da licitação, ganhar a licitação é uma outra coisa. Ganhou a licitação, quando o órgão público vai te contratar, efetuar a despesa, ela é dividida em 3 estágios. O estágio 1 é o empenho. O que é o empenho? É uma promessa oficial do governo. É uma simplificação, né? O nome que eu dou aqui para você que está chegando agora para entender. É uma promessa oficializada do governo de que ele vai te pagar assim que você entregar. Assim não, depois que você entregar o produto. Beleza? Por que é uma promessa? Porque é o seguinte: o governo ele não trabalha com dinheiro vivo na mão dele. Ele não está com dinheiro na conta dele. Ele recebe uma outra promessa que chama nota de crédito. Ele vai receber um órgão superior a ele, vai mandar para ele uma nota de crédito. É o seguinte, é uma promessa também. Fala, olha, pode gastar esse dinheiro, esse valor que eu tô te mandando, que assim que você gastar e sinalizar para mim que gastou, eu te mando de fato o dinheiro. Beleza? Com posse dessa nota de crédito, que é a promessa, ele consegue fazer a promessa dele, a nota de empenho para você. Então ele tem uma promessa de um órgão superior a ele e ele divide essa promessa em vários pedidos. Um pedido para você, um para uma outra empresa, né? Aí chegou lá para você, ele fez uma promessa falando: olha, Jaqueline, me entrega aqui essa garrafa, ou essas garrafas que você ganhou aqui na licitação, que assim que você entregar, eu vou começar a me coçar aqui para te pagar. Tranquilo. Então, de posse dessa promessa, dessa nota de empenho, desse documento que que tem até peso de contrato, inclusive, mas vamos lá. De posse desse documento, você vai lá e entrega o produto. Entreguei o produto para o órgão público, ele vai para o segundo estágio da despesa agora. Qual que é o segundo estágio? É a liquidação. O que é essa liquidação? Existem 2 formas de serem feitas, basicamente. A liquidação física, que é quando o órgão público ele de fato recebe o produto. Quando você chega lá e entrega, sabe aquele canhotinho da nota fiscal que ele destaca, que ele dá um recebido? Aquilo é o ato de fazer a liquidação. Recebi o produto. Este prazo para pagamento começa a contar a partir dali, na teoria. Só que existe uma coisa que é a liquidação no sistema.
que acontece? Quem vai receber o produto vai ser provavelmente um almoxarifado, o depósito, alguma coisa do tipo. Ele vai sinalizar para o órgão lá, para a tesouraria, para o departamento financeiro, o seguinte, falar, olha, tem esse empenho que foi feito e eu já recebi este produto. Pode mandar pagar. Eu garanto que ele já foi entregue, eu coloco o meu nome aqui na reta, atestando que foi entregue e pode pagar a empresa. E aí, o departamento financeiro, com posse dessa liquidação física, ele vai fazer a liquidação no sistema. Ele vai lançar no sistema, informando quem? Aquele cara que prometeu para ele aquele dinheiro lá atrás, lembra? Aí vai falar, lembra que você mandou aquela nota de crédito falando que você precisava, que eu poderia gastar o dinheiro? Então, eu gastei. E o cara já entregou. Agora eu preciso do dinheiro para passar para esse cara. Então, aí acontece então a segunda fase da despesa, que é a liquidação no sistema, né? Tem a liquidação física no sistema. Ocorreu a liquidação. A partir daí, chega na parte final, que é o último estágio da despesa, que é o pagamento. O que é esse pagamento? É a ordem bancária que chega. O dinheiro pinga, né? Ele só pinga na conta do órgão público, ele vai assim, ó, tum, e daqui ele vai para a sua conta. É igual o meu salário. Ele cai na minha conta e já vai pagar as outras contas, né? Então, é igualzinho, não muda nada. Muito provavelmente parecido com o seu também. Tem dia lá do pagamento que o dinheiro faz só assim, né? Ele só dá aquela quicadinha na conta assim, ó, para pagar embalo, para ir mais longe, para ir para outra pessoa. Então, nada mais é do que isso. O dinheiro cai na conta do órgão público, e aí sim ele tem o dinheiro, só que aquele dinheiro já está comprometido, e ele vai lá e paga para sua empresa. Esses são os 3 estágios da despesa. Você, quando for fazer alguma entrega para o governo, o que você tem que ter em mente? De que você não pode entregar nada sem essa promessa, sem esse empenho. Essa promessa é uma promessa oficial, não é de boca não, tá? Cuidado. Não é para você chegar lá e falar, me entrega que eu te pago. Meu amigo, me manda o empenho. Se você não mandar o empenho, eu não entrego. Já vi pessoas, já vi acontecer várias vezes do cara ter uma promessa de boca. Ou o servidor não tinha muito conhecimento, tinha acabado de chegar, ou não sei se ele estava na confiança que o dinheiro, o crédito para ele ia chegar depois, ou ele estava precisando do produto depois ia ser. Não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é que teve já pessoas que entregaram produtos para o governo sem o pedido oficial, sem esse empenho, a nota de empenho, né? O empenho é o estágio, a nota de empenho é o documento que caracteriza, né? Sem a nota de empenho e depois ficou a ver navios, porque sem o empenho não tem como ele pagar, ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Se você entregar alguma coisa sem essa nota de empenho, a chance de você levar um calote é grande. Mas por quê? Você fez coisa errada também. Mas muitas pessoas não sabem que estão fazendo coisa errada, e eu entendo isso. Tem pessoas que não sabem como é que funciona, acredita, a falar, não, o cara falou que vai pagar, pô, o cara vai pagar. E aí ele acredita nisso e depois dá problema. Só que às vezes, se ele tivesse tido um pouquinho mais de atenção, ou talvez tivesse um pouquinho mais de conhecimento e falado para o servidor, olha, é o seguinte, eu sei que você está precisando do produto, só que eu não posso entregar, eu não vou se você não fizer o empenho. Ah, mas ainda, meu amigo, sem o empenho eu não entrego. Por quê? Eu não vou colocar o meu na reta e não sugiro que você faça o mesmo. Você faça um empenho. Fazendo o empenho, eu vou te entregar o produto tranquilo. Eu posso até negociar contigo um prazo para entrega menor do que o previsto no edital ou do que previsto na dispensa, enfim. Eu posso fazer um prazo até menor. Só que faça um empenho. Se você não fizer, eu não entrego. Essa tem que ser a postura do pessoal, que aí não tem problema de ter calote. Eu sei que tem pessoas, você vai conhecer alguém que vai falar assim, não, porque eu já entreguei para o governo uma vez e me deram um calote, o governo não paga, eu tenho que subornar alguém, eu tenho que fazer um jeitinho brasileiro para poder receber, enfim, eu vou comentar sobre isso, mas vamos lá. Eu não conheço, você já viu banco, sabe o que é banco? Você já viu banco levar prejuízo? É raro, raríssimo. Você sabe que os bancos fazem, muitos inclusive, eles aceitam o vínculo que você tem com o órgão público como garantia para pegar dinheiro emprestado lá. Você acha mesmo que se o governo não pagasse, ele aceitaria isso? Ele aceita a sua casa, ele aceita o seu carro, agora ele aceita também o seu vínculo com o órgão público. Você acha que se ele achasse que o órgão público não fosse pagar, ele aceitaria isso como garantia para te dar dinheiro?
é maluco, só se fosse maluco, né? Então, o Antecipagov nada mais é do que isso, já atendendo aqui algumas perguntas, o Antecipagov nada mais é do que isso, você levar o seu vínculo com o órgão público e o vínculo que é o empenho, o contrato, tá? Não vale a ata da licitação, porque pode ser registro de preços. Então, você levar o seu vínculo para você conseguir esse dinheiro. E existem algumas empresas, instituições financeiras que aceitam qualquer tipo de empenho. Tem uns que o Antecipagov, ele tem algumas regras, mas tem muitas empresas, instituições financeiras que usam até qualquer tipo de vínculo para fazer para poder pegar esse empréstimo, para você poder emprestar. Claro, ele não vai emprestar 100%, mas um valor daquele empenho. Vamos lá. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Vocês sabiam que tem uma lei que obriga o órgão público, a lei de responsabilidade fiscal, que tem prazos, tem regras. Então o órgão público ele não pode simplesmente falar para você que não vai pagar. Ah, eu não vou pagar, eu não quero pagar. Se ele está fazendo isso, a primeira coisa que você tem que perguntar, por quê? É o porquê. Ele vai te falar, olha, porque o produto não foi entregue corretamente, ou porque está faltando ou porque na nota está errado. Se você acha que para você receber do órgão público você precisa molhar a mão de alguém, a gente vai entrar lá na outra live que eu já falei sobre corrupção. Você não tem que e não deve pagar nada para ninguém para receber o que é seu de direito. E eu sei que você na hora deve estar pensando agora naquele filme do Tropa de Elite, que o cara vai pedir as férias, que é direito dele, e no final ele vai para a cozinha. Aquela situação do filme lá, eu não vou nem entrar no mérito porque eu não conheço, é uma instituição que eu não servi, que é a polícia, é outra realidade, mas enfim. Você, como pessoa que não tem vínculo com o órgão público, você não é concursado, você não deve satisfação, você não é subordinado ao órgão público, você pode correr atrás dos seus direitos de outras maneiras. E isso não vai acontecer. Eu tô falando para você. Pode acontecer, é denúncia. Se acontecer, é denúncia. Mas eu vou te falar que até hoje, eu aqui estou participando de várias licitações há muitos anos, era servidor, não tinha problema com esse negócio. O dinheiro que chegava lá era pago. Poderia ter algum atraso? Poderia. Eu já vou entrar. O porquê que poderia ter esse atraso? Lembra que eu falei para vocês? Tem um cara que faz o empenho. O cara que faz o empenho não é o mesmo que vai receber o produto. O cara que vai receber é o cara do almoxarifado. E o cara que vai pagar para você é o cara que tá lá na tesouraria ou no departamento financeiro. E para ele fazer isso, antes dele, eu não comentei na explicação, mas tem um cara que chama ordenador de despesas. Precisa do aprove do chamegão desse cara para poder fazer o pagamento para você. Então, às vezes, esse processo de chegar no almoxarifado, o documento chegar lá no ordenador de despesas, ele aprovar a despesa e mandar para o financeiro, a tesouraria, para fazer o pagamento, tem um certo tempo. E aí, depois disso, lembra, ele vai informar o órgão superior a ele para mandar, de fato, o dinheiro para poder pagar. É por isso que ele te pede esse prazo de 30 dias. Por quê? Tem esse prazo que é um pouco burocrático, tem que passar por algumas pessoas para poder justamente inibir a corrupção. São agentes com poderes limitados, como eu já falei isso aqui em outras aulas. Não é o mesmo cara que compra, que recebe, que manda pagar, senão seria muito fácil você corromper. Aquela pessoa seria fácil corrompê-la, né? Porque ela está envolvida em todo o processo. Desse jeito não, cada um está envolvido numa fase. Então acaba que é uma engrenagem que o cara compra, outro recebe, outro manda pagar e vai pagando. Então não é uma engrenagem. Então chegou na sua vez, vai ser pago, beleza? Então isso causa uma certa burocracia, como eu falei, uma certa lentidão, mas se você souber como cobrar isso, ou como identificar quando está atrasando, de fato, você consegue ganhar tempo e evitar maiores prejuízos, ou algum prejuízo, porque a ideia é não ter prejuízo nenhum. Eu digo prejuízo em questão de prazo para pagamento.